Bom dia, turma! E hoje a nossa aula de filosofia, nós iremos estudar a diferença que existe entre o ser humano e os animais. Isso mesmo. O animal, ele é guiado pelo instinto desde a origem. Ele é e sempre será o mesmo, seguindo o seu instinto do nascimento até a morte. O ser humano, ao contrário, vai definindo ao longo da vida sua capacidade de controlar o instinto natural. No caso dos animais, seu instinto não permite a eles que façam algo completamente diferente daquilo para o que foram programados. A situação do ser humano, segundo Roussel, é inversa. Se o ser humano não está programado por um instinto, logo ele está livre para mudar hábitos, costumes e etc. Eu vou deixar aqui um vídeo para que vocês esclareçam melhor. Isso é uma diferença que vai depender da orientação que cada escola psicológica tem. Existe uma escola muito importante, muito interessante, inclusive para a psicanálise, que é a etologia, ou psicologia comparada em animal, que justamente acha que entre o homem e os animais existem mais semelhanças do que diferenças. Então seriam assim diferenças mais quantitativas do que qualitativas. E que há muito para entender no homem se a gente observa os animais. A etologia foi uma fonte de inspiração muito importante para a teoria do Jacques Lacan sobre a formação do eu, né? Ele vai buscar isso lá nos estudos que observaram, né, comparativamente o desenvolvimento, por exemplo, da inteligência entre primatas superiores, né, macacos, e crianças. Então esse é um jeito de dizer, olha, a diferença está mais assim para quantidade do que para qualidade. Essa é a resposta dessa escola psicológica. Então, uma outra escola muito importante, que é a fenomenologia, que vai dizer o seguinte: olha, a principal diferença entre animais e homens é que os seres humanos eles têm consciência da sua própria finitude. Eles têm consciência de que vão morrer. Eles têm consciência de uma certa relação com o tempo. Têm consciência de que nós começamos e que nós terminamos. Né? Isso determinaria um conjunto de problemas e de disposições da nossa consciência, do nosso estar no mundo, né? Do nosso ser. Daí que os animais estejam assim como entes, né? Enquanto que o ser, o Dasein, né? Como dizia o Heidegger, ele cabe ao homem, né? Ao ser humano. Isso que nos distingue e nos separa. Há outras escolas psicológicas que vão adotar posições mais convencionais, né? De dizer que então o que separa o homem do animal é que no homem, bom, a gente tem razão, a gente tem afetos, no animal isso não existiria. Mas essas são escolas psicológicas, vamos dizer assim, que ficaram para trás. Né? Eu diria que do ponto de vista da psicanálise, a diferença entre os animais e os humanos se concentra na linguagem. A diferença é que a linguagem humana ela tem um conjunto de propriedades que a gente não encontra correlato nos animais. Por exemplo, a linguagem humana é capaz de representar o negativo, de representar ausências. A linguagem humana é capaz de produzir metáforas. Né? A linguagem humana é capaz de falar uma coisa e dizer outra. A linguagem humana é capaz de deslocar o agente da fala. Né? Falar em terceira pessoa, em primeira pessoa, em segunda pessoa. A linguagem humana ela contém deixicos. Né? Deixicos são certas expressões como eu, tu, ele, aqui, agora, lá, que se referem ou que contam com aquele que é o agente do enunciado, né? E como ele se relaciona com a situação de enunciação. Né? Se eu digo amanhã vou encontrar você, eu suponho que você vai interpretar esse amanhã como o dia depois de hoje. Que é este dia, agora, no qual eu estou falando. Né? A linguagem dos animais, ela não compreende, a não ser que você o treine de uma maneira muito artificial, fora da situação de natureza. A linguagem dos animais é que existe uma linguagem sígnica, né? Uma linguagem, então, baseada
em certas conexões estáveis entre significante e significado, né? Ela não permite representação de negatividade, ela não permite metáfora nem metonímia, ela não está no mesmo nível, vamos dizer, de articulação simbólica da linguagem nos seres humanos. É por isso também que para a psicanálise a gente entende que nossos sistemas simbólicos, nossa cultura, nossa sociedade, ela está sempre condicionada pelas estruturas de linguagem, né? O inconsciente é uma dessas estruturas. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Por isso, os homens possuem inconsciente e os animais, eles estão afetados pelo nosso inconsciente, mas eles não possuem inconsciente. Sabe, há pessoas que chegam para mim e dizem assim, que gostam mais de cachorros do que seres humanos. E eu fico muito triste, sabe, porque nós seres humanos somos muito bonitos. Nós temos realmente coisas extraordinárias. Eu adoro cachorros, mas eu gosto de cachorros como cachorros. Gosto de passarinhos como passarinhos. E gosto de seres humanos como seres humanos. O fato de eu apreciar as outras espécies não faz com que o ser humano seja inferior ou superior. Aliás, nós não somos nem inferiores nem superiores. Nós somos uma das inúmeras formas de vida do planeta Terra. Temos características diferentes. Do cachorrinho, nós andamos em pé. Dos macacos, temos menos pelos. Nosso maxilar é um pouco menos desenvolvido e o nosso cérebro é um pouco mais intrincado. A nossa consciência, a nossa maneira de fazer escolhas, as possibilidades de músicas que fazemos, de poesia que construímos, de foguetes para ir para outros planetas, de descobertas da ciência, de descoberta o ser humano pesquisa e descobre a vida, estudo da biologia, da filosofia. Há tantos estudos que nós humanos podemos desenvolver com o nosso cérebro, né? E podemos beneficiar mais seres, tanto na agricultura, esse pensamento que pode ser desenvolvido, e ele é diferente. O cachorrinho não constrói a sua própria casa. O máximo que ele pode fazer é se esconder numa gruta ou fazer um buraco no chão. Não somos superiores por causa disso, somos diferentes. Mas vamos apreciar essa diferença. Nós podemos ter certos sentimentos mais elaborados, podemos cuidar com mais atenção. Talvez o cachorrinho não possa cuidar daquela árvore, daquela plantinha, mas nós podemos cuidar da árvore, nós podemos regar, nós podemos fazer sombra para o brotinho, para ele não ser queimado pelo sol. O cachorrinho não pode fazer isso, o gato não pode fazer isso, nem mesmo o macaco. Então vamos pensar um pouquinho que nós temos uma condição diferenciada, não é superior nem inferior, porque não vivemos sem as outras formas de vida, mas assumir o nosso papel como seres humanos. Podemos ser cuidadores de nós e da natureza. Nós podemos fazer isso. Então vamos desenvolver sinapses neurais, conexões neurais, para cuidarmos melhor do planeta, da espécie humana, desenvolver seres humanos aptos a serem livres e cuidadores, conscientes do nosso papel na existência do planeta Terra, que é o nosso corpo, a nossa casa comum. Não somos melhores nem piores, mas temos uma condição, sim, de ver, de sentir, de pensar e de criar, muito interessantes, quando são desenvolvidas e guiadas num caminho que beneficie o maior número de seres.